Nosso trabalho é sobre o banco de dados não relacional Cassandra. Para introduzir o conceito de NoSQL, faremos um apanhado do banco de dados relacional e a necessidade da quebra do seu paradigma. Um banco de dados relacional adota o modelo relacional, onde cada tabela equivale a uma relação entre seus dados dispostos em linhas e pode-se associar tabelas por meio de regras de relacionamento. Sucedeu ao modelo hierárquico na década de 70, com a facilidade de poder utilizar uma grande variedade de abordagens no tratamento das informações, e então possibilitava ao usuário poder fazer várias perguntas relacionadas ao negócio por meio de vários pontos. Temos então uma nova realidade: aumento de base de usuários dos sistemas, dispositivos móveis, maior presença dos usuários online, computação na nuvem e sistemas com mais de um núcleo levaram os sistemas a uma escala de dados maior, precisando de uma solução diferente aos bancos de dados relacionais. Por mais que pudessem escalar, o custo aumenta consideravelmente à medida que o montante de dados cresce. Google e Amazon inventaram duas soluções alternativas que diminuíam as garantias proporcionadas pelo modelo relacional, porém obtinham maior escalabilidade: a Bigtable e o Dynamo. Com base nessas duas soluções, foram surgindo novas ferramentas de armazenamento de dados distribuídos não relacionais, o NoSQL, não apenas SQL, que representa uma alternativa escalável ao SQL. Não tem por objetivo extinguir o modelo relacional, e sim apresentar um melhor caminho no tratamento de certos cenários. As soluções NoSQL basicamente se agrupam em 4 categorias: o armazenamento de chave e valor, que é uma tabela hash com pares de chave e dado; a orientada a documentos, que é uma coleção de coleções de pares de chave e valor, que, por exemplo, é uma nota fiscal; a orientada a grafos, que possui uma estrutura flexível para manipulação de informações como grafos; e o armazenamento em famílias de colunas, que é a armazenagem e processamento de grandes quantidades de dados orientados a atributos, ou seja, colunas, e agrupados em famílias de colunas. Essa última categoria contém a solução Cassandra. Antes de falar diretamente das especificações do Cassandra, é necessário entender alguns conceitos sobre bancos de dados distribuídos. Esses sistemas se diferem de um banco de dados tradicional principalmente em sua forma de armazenamento e arquitetura. Um banco de dados distribuído possui um conjunto de máquinas que muitas vezes são chamadas de nodos. Um fato importante é que a distribuição é transparente, ou seja, os usuários devem interagir com o banco de dados como se fosse um único sistema lógico. A principal diferença no armazenamento é que os dados não estão em uma única máquina, mas sim distribuídos num conjunto de nodos. Esses nodos podem ou não estar no mesmo espaço físico. Quando temos as máquinas no mesmo ambiente, chamamos de cluster, que é simplesmente uma coleção de máquinas interconectadas, parecendo para o usuário como um único recurso de computação. Já nos sistemas dispersos, é utilizado as grids, que são bases de dados distribuídas, localizadas geograficamente em muitas instituições, que também possuem a característica de transparência, onde o sistema aparece para o usuário como um único sistema lógico. Ambos esses sistemas podem ser centralizados, onde temos uma hierarquia com uma máquina mestre controlando as outras, chamadas de escravos, ou descentralizados. Na arquitetura, esses sistemas podem ser homogêneos, onde todas as máquinas possuem o mesmo hardware e software, o que se assemelha muito a uma base de dados tradicional. Já nas arquiteturas heterogêneas, os computadores podem ter tanto hardware como software diferente. Com isso, as máquinas possuem desempenhos diferentes. Agora vamos citar as principais características do Cassandra. O sistema possui alta escalabilidade, quer dizer, a capacidade de adicionar mais recursos computacionais para aumentar o processamento. O termo linear é usado porque se dobrarmos o número de nodos, também dobramos a performance. O armazenamento é descentralizado. Não existe um sistema de hierarquia como mestre-escravo, pois cada nodo tem uma parte dos dados. Cassandra também possui um rigoroso sistema de tolerâncias a falhas, pois quando rodamos uma aplicação em um cluster, pode ocorrer falhas de hardware ou de sistema. A tolerância a falhas garante a segurança dos nodos de duas formas. Na replicação dos dados, se um dos nodos falha, o problema é contornado através da cópia dos dados, chamadas de réplica. Essas cópias são armazenadas em múltiplos nodos.
O hash consistente é a forma que o Cassandra distribui os dados entre os nodos através de uma função hash, onde cada dado é identificado com uma chave. Com a identificação dessas chaves, a função hash realiza a distribuição considerando os n nodos. Esse sistema de hash pode redistribuir os dados de um nodo caso ele fique indisponível. Já que cada nodo possui um certo intervalo de dados, esse intervalo pode ser enviado para um nodo que possui um intervalo adjacente. No exemplo da imagem abaixo, temos os 4 nodos A, B, C e D e os 5 dados. Para descobrir a qual nodo cada dado pertence, podemos ler o círculo em sentido horário. Nesse caso, o dado 2 pertence ao nodo B, o 5 ao C, o 3 ao D e assim sucessivamente. Se removermos o nodo C, por exemplo, o dado 5 passaria a pertencer ao nodo D. Agora vamos falar da modelagem de dados do Cassandra. As colunas são o nível mais simples na hierarquia de dados, que são definidas por um par de chave e valor. As linhas são formadas por uma coleção de colunas e são classificadas por um nome. Famílias de colunas são uma coleção de linhas também rotuladas por um nome. Por último, temos o keyspace, que é um agrupamento de famílias de coluna. Na tabela abaixo, temos uma alusão ao modelo relacional, e não uma forma de mapeamento entre o modelo relacional e o Cassandra. É possível ver que os valores são iguais os mesmos, as colunas também. O conceito que muda é a família de colunas, que são uma tabela, e o keyspace seria o conjunto total, a base de dados do modelo relacional. Temos algumas diferenças entre o Cassandra e o modelo relacional. No Cassandra não há possibilidade de joins e agregações de tabelas, então as consultas são resolvidas com chaves primárias e secundárias, e levando em conta que as colunas são armazenadas de forma ordenada. É recomendado que se criem famílias de colunas customizadas, que realizem as consultas necessárias para a aplicação corrente, e a consulta de fatia auxilia nessa consulta dos dados. A consulta em fatia pega o intervalo inicial e o final de colunas, retornando então um array de valores. A homogeneidade. O número de colunas de duas linhas de mesmo escopo pode ter grande diferença. A consistência. Como o banco de dados não garante essa consistência, o programa deve lidar com isso. Chaves exclusivas. Deve-se garantir que as colunas e linhas sejam únicas em seu escopo. Uma estratégia é usar o registro de data e hora do sistema anexado ao nome da coluna ou linha quando há possibilidade de repetição desse nome. Um exemplo de uso: um site de classificação de livros, onde cada livro possui autor, classificação, preço e um link opcional, além de poder ter quantos comentários e tags se queira. O modelo da entidade de relacionamento do caso do exemplo. 3 tabelas: livros, tags e comentários. Cada livro pode possuir N tags e N comentários. Esquema no Cassandra. 4 famílias de colunas. Uma família de itens de livros, onde cada livro tem autor, classificação, preço e link, além de tags e comentários referenciados pelo registro de data e hora. E 3 famílias de colunas que realizam as consultas. A inserção de registros é de forma simples, notando o detalhe da agregação nos nomes de colunas do registro de data e hora. A inserção de comentário. No keyspace e família bucks, usando a chave primária foundation e chave secundária, um novo nome da coluna com seu valor. A consulta é simples, retornando o valor de cada coluna em linhas separadas. Realizar consultas nesse caso de exemplo é baseado nas famílias de colunas criadas para tal fim. Por exemplo, na listagem dos livros ordenados por suas classificações, se deve realizar uma consulta em fatias na Ranks Index e realizar a consulta em cada uma das linhas correspondentes do retorno na família de colunas bucks. Dada uma tag, como localizar os autores cujos livros possuem essa tag? A estratégia é fazer uma consulta de fatia em Tags to Authors Index na linha em que se tem como chave primária a tag data. Dada uma tag, localizar livros que possuem essa tag. A estratégia é usar uma consulta de fatia em Tags to Books Index usando a tag dada como chave primária.
é o mesmo mecanismo da última consulta. Dado um livro, listar seus comentários na ordem de classificação da hora em que os comentários foram criados. Tendo o livro como a chave primária, realizar uma consulta de fatia nas colunas correspondentes aos comentários na linha equivalente a essa chave da família de colunas Bux. Como já se armazena o comentário classificado pelo registro de data e hora, automaticamente já retorna com os comentários de forma